Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo esse vídeo para mostrar uma parte aqui do Azure, uma parte bem legal que seria o PaaS do SQL Server do Azure. O que seria esse PaaS, tá? Seria um serviço dentro do Azure, tá? Um serviço de SQL Server no Azure. A instalação é bem simples, esse vídeo vai ser curto porque é bem tranquilo a criação desse banco de dados. Então vamos lá. Aqui é a página principal aí do SQL Server, né, do Azure. Eu entrei, já me loguei nele, né? E aí eu vou vir aqui nesse botão banco de dados, nesse link, adicionar, né, ou criar um banco de dados do SQL Server. Clicando aqui, tá? Bom, preciso fazer algumas configurações para ter esse banco de dados. Então, primeiro é o nome do banco de dados. Qual o nome que você daria? Por exemplo, eu vou colocar teste aula PaaS, certo? A minha assinatura, que é a assinatura da Microsoft mesmo, tá? Do Azure, que você vai ter. Vou criar um grupo de recursos. O que seria esse grupo de recursos? É tipo uma pasta de recursos do Azure, tá? Então tudo que você for criando, você vai adicionando umas pastas diferentes, que você vai sabendo qual de cada um, tá? Então aqui eu vou colocar treinamento SQL PaaS. Aqui eu seleciono minha fonte de dados, por exemplo. Ele já te dá, se você quiser, o AdventureWorks, e você vai ter ele aqui. Ou banco de dados ou um backup, trazer um backup para cá. Mas vamos criar já direto um banco de dados vazio, tá? Os serviços, tá? Definir uma configuração necessárias do servidor. Então eu preciso configurar um servidor para fazer essa criação. O que seria? Um nome de um servidor. Esse servidor é onde que vai ficar o banco de dados do SQL Server, tá bom? Então preciso configurá-lo. Nome do banco, nome do servidor, então DB. Aula PaaS. Ok? O login, então eu coloco um login bem simples meu aqui, que é o meu nome, coloco Roberto.Molina e uma senha, tá? Que é uma senha padrão que eu uso para as minhas aulas. E essa senha preciso ter uma certa quantidade de dígitos. Ele vai te dar toda essa opção aqui se tiver algum problema. Então isso é bem tranquilo. A localização, onde que vai ficar o seu servidor. Então você pode escolher aqui qual que é o local que você vai deixar, tá? Eu vou deixar nos Estados Unidos mesmo, tá bom? É isso. E selecionar. Bom, ele está aqui, e as configurações já estão prontas, tá bom? E aqui eu vou escolher o preço do meu servidor, tá? O que eu preciso para o meu servidor, tá bom? Então ele está carregando aqui, por exemplo, esse DTU seria um estilo de processamento da Microsoft, tá? Então, por exemplo, a quantidade de processamento e de memória, tá? E aqui tem os 250 GB. O valor seria mais ou menos esse. Isso daqui é uma estimativa que a Microsoft te dá. Eu vou clicar aqui nesse básico, como é uma base de teste, né? Então ele vai bem simples, né? Mas é uma aplicação bem de teste essa daqui.
Não é interessante usar uma dessa daqui de produção, que ele é muito lento, tá bom? Então fica aí 16,57, aplicar. Eu vou deixar fixo para vocês verem onde que vai ficar essa opção. Eu clico em criar, fixar no painel, criar. E aí ele vai criar para mim. Então eu vou esperar um tempinho. Então aqui, eu clicando aqui, eu vou ver meu status de criação. Implantação em andamento. Esperar um tempinho. Pronto, concluído. Então o meu banco de dados já está concluído para eu fazer o meu teste, tá? Então eu vou fechar aqui. Aqui está o meu nome do servidor, então se eu precisar acessar, eu tenho ele aqui. Clicando aqui, vou copiar esse nome. E aqui está o botão, definir firewall do servidor. Clicando aqui, eu consigo adicionar meu IP que eu estou utilizando, tá? Então tá aqui o meu IP e clique em salvar. Ele deu como êxito, ok. Tá, já está como êxito. Agora eu vou voltar lá e me... E é isso. Então, se vocês verem aqui, ó, eu tenho toda a parte aqui de conexão de banco de dados. Eu já fiz, estou acessando o Azure, tá? Então eu posso criar uma tabela, já tenho o meu banco de dados criado, posso criar uma tabela, posso criar um novo banco de dados, eu tenho acesso aqui, permissão de 5 bancos de dados que eu posso criar, naquele plano que nós escolhemos, tá? E é isso, bem simples, bem prático, né? É claro que na próxima aula eu vou mostrar o IaaS, que seria uma instalação de uma máquina virtual e uma instalação de um SQL Server dentro dessa máquina virtual, uma liberação de firewall para liberar essas informações e deixar ela livre para acessar onde você quiser. Tá? Então seria isso, muito obrigado e tchau.